Alô pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Oficina de Construção de Frases. Aqui você aprende como criar as suas frases e ideias na guitarra na hora de improvisar. Meu nome é Thiago e o tema dessa aula de hoje é como sair dos licks manjados. Vamos nessa. Para começo de conversa, o que é o raio do lick? Então você precisa entender o que é um lick. Né? O lick é uma pequena frase, né? É uma frase, é um pedacinho de uma música, é um pedacinho de uma melodia. Então, por exemplo, esse lick geralmente ele é um pedacinho de uma melodia manjado mesmo, né? É um pedacinho que todo mundo faz, que é muito comum. Então, por exemplo, você faz assim, sei lá, né? Alguma coisa do tipo. Coisas, né? É um lick, né? Que é uma pequena frasezinha que acontece o tempo todo. E assim, o lick, ele é muito legal, né? Ele não é uma coisa ruim, entende? Ele é uma coisa muito boa. Por quê? Porque ele te dá ideias para você solar. Ele já vem com uma ideia musical, assim, já funciona legal. Só que aí tem um problema de você ficar só repetindo licks, né? Tipo, não consigo criar, assim. Você sente que você fica limitado porque você acaba só acessando as mesmas ideias. Provavelmente é isso que passa na sua cabeça. Isso, nesse sentido, acaba sendo um problema porque a sua criatividade não flui, né? Você fica só repetindo lick. Então percebe, gente, que tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Como tudo na vida. E uma coisa que pode te dar várias ideias, e são ideias que já soam musical, que são legais, se você não entende os outros fundamentos da improvisação, eles acabam te limitando a sua criatividade mesmo, tá? E hoje eu vou falar sobre agora eu fiquei confuso, peraí. Quatro treinos que você pode fazer, né? 4 técnicas que você pode utilizar para sair dos seus licks manjados, aquelas frases que você acaba sempre repetindo, né? E eu vou, obviamente, pegar uma música como exemplo. E eu vou pegar hoje uma música da Vanessa da Mata, que se chama Ainda Bem. E, na verdade, eu vou pegar um pedaço dela, né, que é a parte da introdução, assim, que é bem famosa, né, que é aquela parte que você está em Lá bemol, você vai fazer o primeiro grau, né? Depois vai fazer o terceiro grau, vai fazer o quarto grau, e aí a harmonia, que também é manjada, porque a harmonia também é um negócio que se repete o tempo todo, que é esse cara aqui, que é o plagal menor, ou quarto grau menor, né? Você vai fazer a subdominante menor. Geralmente ela vem com essa sexta, fica bonito. É um acorde, é uma progressão bonita. E essa progressão é muito importante que você saiba, né? E, por exemplo, tem nessa música da Vanessa da Mata que é um som assim que a gente... É o som que a gente quer ouvir, né? Nas músicas. E essa progressão fica nisso. Primeiro grau, terceiro grau, quarto grau e quarto grau menor, tá? Que é um dos meus acordes favoritos, inclusive. Esse quarto grau menor, quem me conhece sabe que quando eu estou harmonizando, toda a oportunidade que eu tenho, eu uso ele, porque eu gosto do som desse acorde. E aí, vamos lá. Vamos para a primeira técnica de hoje. Alô, Adriano! Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nessa. Hoje a gente vai falar de coisas interessantes aqui. 4 técnicas muito legais para criatividade. Então vamos lá, vamos para a primeira. E a primeira técnica para você fugir, para você sair dos
seus licks manjados, aquelas frases que você acaba sempre repetindo, é tocar um mapa aleatório com um ritmo constante. Eu vou explicar o que é isso. Vamos lá. O que é você tocar o mapa aleatório com ritmo constante? Bom, o mapa é um termo especificamente do método DNA da improvisação. Os alunos do DNA da improvisação, assim como o Adriano que está assistindo aqui agora, sabem o que são os mapas, né? Então, vamos lá. Tem o DNA da improvisação, ele foi construído a parte da linguagem, né? O fundamento da linguagem foi construído a partir de matrizes, que são como se fossem licks, só que é um lick, né? Por exemplo, você pega essa matriz aqui, é um lick, mas que eu vou utilizar esse material melódico, nessa frase, para construir treinos para que essa maneira de girar dentro da escala passe a ser sua, você consiga acessar isso depois sem ficar pensando nas escalas, tá? Então esse aqui é a matriz, e o mapa é exatamente já uma planta baixa dessa matriz em cada região. Então, por exemplo, para essa região de Dó aqui eu tenho, para essa região 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 aqui eu tenho. Que não vem ao caso hoje falar especificamente de todos os mapas, mas eu vou te dar um mapa aqui, que é desse acorde aqui, para essa primeira região. Não vou te dar esse aqui não, mentira, vou aplicar na música, né? A gente vai usar na música. E a música está em Lá bemol, então vai ser esse aqui, esse acorde, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá. Mais para baixo. Isso. Ó, então vai ser esse acorde, né? E nesse acorde o mapa vai ser esse aqui, ó. Pelo amor de Deus, toca esse mapa. Não fica só vendo a aula. Quer aproveitar essa aula, pega a guitarra e toca esse mapa. Para, depois isso, volta. Quando ao vivo não dá, mas depois assiste a gravação de novo, diminui a velocidade, tira esse mapa, tá? Primeira coisa, você tem que tocar. Se você não tocar, só ficar acumulando conhecimento, você nunca vai improvisar, porque improvisação não se aprende conversando sobre improvisação. E é uma coisa muito boa, né? Ajuda bastante, mas não pode se resumir a isso, né? Quando a gente para conversar sobre improvisação, ontem mesmo eu recebi 2 amigos meus aqui em casa, o Diogo Rebel, que é um professor do IFE, né, do Instituto Federal Fluminense, e a gente estava conversando sobre o DNA, porque a pesquisa sobre o DNA não para nunca, né? E estava pesquisando sobre o fundamento internalizar harmonia, e ficamos aqui conversando um tempão, e agora eu já até esqueci porque eu estava falando isso, em suma, mas a gente estava falando da frase, sim, lembrei, a gente estava conversando aqui, e esse momento de conversar, de trocar ideia, de aprender, de falar sobre música, né, é muito importante. A gente aprendeu bastante aqui, mas isso não é o suficiente. Se eu resumir o meu treino, o meu estudo, né, vamos dizer assim, que nem treino o meu estudo, a conversar sobre música, eu vou ficar muito bom, eu posso fazer um doutorado e escrever um livro, mas não vai sair música. Para sair música precisa estar no campo, né? E inclusive um outro amigo meu veio aqui ontem, o Magno Souza, que inclusive eu peguei a música aqui também de propósito da Vanessa da Mata, que ela veio ontem aqui em Friburgo, teve um show dela, eu fui assistir o show da Vanessa, e que o Magno estava tocando, né? O Magno é baixista da Vanessa, e a gente trocou muita ideia aqui sobre improvisação, e assim, a gente sempre chega à conclusão de que se você não internalizar, não rola, não adianta. Então,
pega o seu instrumento e toca isso aqui. Pega e toca nota a nota. Tem que tocar, tá? Tem que fazer, senão você não vai sair música, tá? Então, primeira coisa é tocar. E aí o que acontece? Se você reparar, essa frase, ela tem a ideia da matriz, percebe? Ó, o mapa tem a maneira de girar nas notas, de fazer o contorno melódico da matriz. Não só da matriz 1, mas da 1.2, que é muito importante, que é conhecida como apogiatura dupla também. Você tem uma nota para chegar, você faz... Acontece isso o tempo todo. E por que você... E aí, vamos lá. Então, é um mapa aleatório com ritmo constante. Você vai pegar o mapa e você vai tocar as notas dele aleatórias, ó. Inclusive pode tocar até algumas notas que não tem no mapa, mas que são vizinhas, por exemplo. Tô tocando o mapa aleatório com um ritmo constante, tá? E por que isso aqui é importante demais para você improvisar sem pensar em escalas e, obviamente, fugir dos seus licks aí manjados? Por causa de uma coisa chamada sinapse. O que é sinapse? É a maneira como os seus neurônios se comunicam, tá? Tem um neurônio aqui, outro neurônio aqui, eles se comunicam através de sinapses, reação química. E aí, quanto mais você pratica uma coisa, quanto mais você repete uma tarefa, mais você cria sinapses, você faz essas sinapses, faz essa reação química, aumenta essa rede neural e facilita a chegada da informação que faz com que você internalize aquela informação subconscientemente. E a mente subconsciente, a gente sabe que bom, não sei se você sabe, mas às vezes você está chegando agora. A mente subconsciente processa as informações a 40 milhões de bits por segundo, enquanto a mente consciente processa a 40 bits por segundo. É uma diferença significativa de 1 milhão de vezes. Por isso é que quando a gente internaliza, você improvisa sem ficar pensando em escalas e você depois não vai precisar mais ficar só recorrendo sempre aos mesmos licks. E vamos agora para a prática, né? Vamos fazer isso aqui, né? Eu separei aqui um backing track que toca eu gravei a harmonia fazendo esse caminho e a ideia é que você toque por cima disso, ó. 3, 4. Vou fazer até mais lento, estou fazendo 4 notas por tempo, vou fazer 2 notas. Ó. 3, 4. Parei. Por quê? O que funcionar para esse acorde vai funcionar para o terceiro grau muito bem, sem muita dificuldade, tá? Então já fica aqui essa dica. Se você toca o terceiro grau, quer tocar sobre o terceiro grau, e você já sabe tocar sobre o primeiro, quase que dá no mesmo, tá? Tem que fazer alguns ajustes, tem que ter o som do terceiro grau na cabeça, mas você pode continuar tocando sobre o primeiro grau. Agora, quando você vier para o quarto grau, aí não tem jeito, você vai precisar de outro mapa. E esse mapa é igual, né? Só que ele muda a digitação, mas a ideia é a mesma. Eu vou visualizar esse acorde e o mapa vai ficar assim, ó. Bom? E depois vem o acorde menor sexta, né? E esse acorde menor sexta, eu vou te dar esse mapa aqui, ó. Pode ter essa nota aqui também. E agora eu vou ficar passeando por esses acordes. Então coloca a harmonia na cabeça. Lá, Dó sustenido vai ser tudo Lá para mim. O Ré maior muda o mapa e Ré menor muda o mapa.
e eu vou tocando aleatório. Agora eu vou tocar por cima da progressão toda. 3, 4. Ó. Já virou Ré. Menor. Isso aqui é você tocar o mapa aleatório com ritmo constante, percebe? Isso aqui vai te dar muitas ideias e vai te libertar de você ficar repetitivo. Por quê? Porque você está combinando, você tem ali a sua referência, seu mapa, e você está criando combinações aleatórias. Quanto mais você faz isso, pensa só, se você nunca fez essa possibilidade aqui de combinar essas notas aqui, por exemplo, isso, e você começa a explorar essas outras combinações, você vai começar a criar essas novas sinapses. É um novo estímulo mental, um novo estímulo cerebral que vai depois criando esses novos caminhos neurais para você acessar isso depois na hora do seu improviso. Percebe? Não tem surpresa. Não tem como ter surpresa. Ou você passou por ali bastante ou não vai sair nada. Se você nunca tocou por cima de um acorde de Ré bemol menor sexta, quando ele aparecer, ele vai ser uma surpresa para você. Ele não pode ser uma surpresa para você. Você já tem que ter passado ali. E aí você treina assim. Aí você fala, pô, mas isso aí que você está fazendo, Thiago, não soa musical. Isso aqui é um treino. São 4 passos e no 4º passo você vai perceber que já vai estar musical. Mas esse primeiro treino é um treino de reconhecimento do campo, do território, onde você vai trabalhar. E obviamente eu estou fazendo isso numa região para poder ficar bem didático aqui, mas eu poderia expandir isso por todo o braço, obviamente depois trabalhando individualmente em cada região e depois misturando 3, tudo, assim 4. Ó. Percebe? Você pode abrir para outras regiões também, mas hoje eu vou delimitar essa região para que a gente seja bastante didático e você consiga acompanhar todo o raciocínio. A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, se eu não me engano, talvez eu possa também cometer algum equívoco aqui na minha memória, mas que eu me lembre, foi o Gary Burton. E o Gary Burton é um dos maiores improvisadores que eu já vi na minha vida, uma capacidade criativa incrível, e ele fala exatamente sobre isso, o modo aleatório. Mas o lance é que a escala no modo aleatório, ela tem algumas notas evitadas. Aqui o mapa já te entrega bem o som do acorde em relação à escala, né? Você tem a escala tem a escala, né, do campo harmônico, vamos supor, estou aqui em Lá bemol. Mas quando eu vou para o 4º grau e eu toco por cima do mapa, eu estou fazendo já estou dando uma peneirada nas notas e entregando aqui no mapa as notas mais que vão definir mais o som do acorde. E esses mapas, eles estão todos desenhados no DNA da improvisação. No método DNA, os alunos têm os mapas escritos e eles estudam esses mapas para poder colocar isso na mão. E os alunos do DNA, eu falo sempre isso com eles, e eles, os que seguem a metodologia mesmo, eles já entenderam que você não vai ficar pensando na hora que você for tocar, você tem que treinar para internalizar o som dos acordes e os movimentos, as melodias que você pode vir a utilizar na hora do seu improviso, e na hora do seu improviso você você confia no seu piloto automático, você confia na sua intuição. Foi um dos professores do PET, é verdade, cara.
É verdade. Inclusive tem um negócio tem uma história engraçada sobre isso, que o Gary Burton que contou isso. Eu vi ele contando isso. Que o Pat, quando foi... Ele tocou, né? O Pat tocou na banda do Gary Burton lá atrás. E o Pat também falou que para ele foi como se ele estivesse se juntando aos Beatles, né? Foi assim, uma experiência muito marcante, muito importante na vida dele. E ele falou também que o Pat, né? Falando que tinha momentos dele ficar meio constrangido de tocar na frente do Gary Burton. Que coisa, né? O que é referência, né? O que é o seu referencial? O Pat, que é um monstro, naquela época se sentia ainda, caramba, vou tocar perto desse cara. E isso também o Gary Burton falou que aconteceu com ele também. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, quando ele estava começando, assim, ele falou que estava tocando numa audiência e ele olhou assim ele falou que gosta de um pouco de luz na audiência para enxergar as pessoas, assim, ele gosta de ter contato visual com o público, né? Para não ser só uma coisa de executei aqui e vou embora. Não, ele gosta dessa proximidade. Então ele sempre pede para uma certa luz para que ele veja as pessoas. E ele falou que estava tocando e olhou e viu um cara igual o Bill Evans. Ele falou assim, caramba, é o Bill Evans que está me assistindo. E aí, depois que ele teve essa sensação, ele falou que começou meio que a se atrapalhar. E como é que pode, né? Um cara como ele começou a se atrapalhar no que ele estava fazendo. Aí depois ele só conseguiu se concentrar e continuar o show e voltar a tocar bem, que ele colocou na cabeça dele assim, não é o Bill Evans, é alguém que se parece com o Bill Evans. E não olhou mais para não ter certeza se era o Bill Evans que estava ali sentado ouvindo. Porque é um grande referencial, né? Quando a gente está diante de um grande mestre desse. Imagino como seria. Imagina, tá tocando e o Bill Evans sentado ali te vendo. Nossa, eu não conseguiria tocar nenhuma nota. Mas em suma, finalizamos aqui então essa parte, né? Essa primeira parte. Então vamos para o segundo item dessa aula de hoje. Depois que você fez o mapa aleatório com ritmo constante, que você escolheu, por exemplo, 2 notas por tempo, o que você vai fazer? Segundo passo é você tocar também o mapa aleatório, mas agora experimentando outras subdivisões. Como assim? Se você fez subdivisão de 2 notas por tempo, você pode experimentar fazer com 3, fazer com 4, arriscar 5, 6, 7, 10, 30. Não estou brincando. Mas acho que depois de 4 já começa a ficar muito complicado, né? O 5, né? Dependendo do andamento, não dá para chegar no 5. E eu vou demonstrar aqui como você pode fazer isso. Mas o mais importante é você entender o porquê que fazer esse treino te leva a improvisar sem pensar em escalas. Obviamente, fazer ele, no longo prazo, o que você vai colher é improvisar sem pensar em escalas. Porque exatamente pelo mesmo princípio que eu já falei do outro exemplo, você está fazendo sinapses, cada vez mais sinapses, para depois acessar isso, né? Então, quer dizer, se eu treino só com subdivisão em 2 partes, 2 notas por tempo, eu começo a ter um estímulo. Se eu passo para 3 notas por tempo, eu vou tendo outro estímulo. E se eu faço com 4, eu vou tendo outro estímulo. A tendência é que se você já treinou isso e ficou bom em 2 notas por tempo, quando você vai para 3, você tende a errar de novo, a sentir dificuldade. Mas isso é uma coisa maravilhosa, você encontrar um treino que está te exigindo. Significa que quando aquilo ficar fácil para você, você cresceu. Então vamos ver como é que fica. Eu toquei 2 notas por tempo, eu vou tocar 3 agora. Com a mesma ideia, tá? Mesma ideia. Mesma harmonia, mesma música, tudo igual. Só que agora 3 notas, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A maneira de combinar é diferente. Entendeu? Agora eu tô tocando aqui o Ré e vou entrar no menor. Ó, voltei pro Lá bemol. O Ré bemol e Ré bemol menor. Coloquei uma
notinha cromática ali para chegar na terça do Lá bemol. Percebe, gente? Então, isso aqui, inclusive, melhora o seu ritmo. Se você fala, por exemplo, cara, eu tenho um problema com ritmo, na hora que eu vou solar, a minha parte rítmica não define bem. Fazer um treino desse aqui é você decidir qual é a subdivisão que você vai ficar bom. Porque se você vai gastar tempo com ela, adivinha o que vai acontecer? Quanto mais, guarda essa, quanto mais você repete, mais o seu cérebro aprende. Não há chance de você desenvolver a habilidade de improvisar e se tornar um improvisador habilidoso sem a repetição, por conta das sinapses e por conta de você ter que repetir para internalizar subconscientemente. Então, guarda isso, tá? É como se você fosse falar uma língua estrangeira. Não tem como você aprende uma... Eu lembro que tinha umas palavras, quando eu estava aprendendo inglês, tinha umas palavras que eu ouvia uma vez só e nunca mais esquecia. Mas tinha outras que eu tinha que repetir 1 milhão de vezes. Não sei porquê, mas algumas ficam mais porque a gente faz outras conexões, associa memórias, em suma. Mas tem outras que você vai precisar visitar mais vezes. E pode ser que a subdivisão em 3 partes seja o seu caso aqui na língua da música. Então você precisa estar ali fazendo isso para pavimentar esse caminho. 3, 4. Vou tocar em 4 agora, 4 notas por tempo, O encaixe é diferente. Opa, acabei vindo pra cá, peraí, ficar só aqui. Depois de um tempo você começa a prever os lugares, porque já está subconsciente para você, você empacotou ideias maiores, você não está pensando nota, entende? Começa a acessar isso mais rápido. Deixa eu experimentar aqui uma loucura. Subdivisão em 5 partes. Deixa eu ver como fica. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. É um desafio. E é um treino, né? 3, 4. Tem que treinar mais para ajustar mais, mas você percebeu? Um, dois, três, quatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fosse fazer 6, tique, 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 tique. 3, 4, tique, 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 tique. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tique, 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 tique. 1. Como soa. 3. Fazer um pouquinho. 4. Me ferrei. De novo. Esse 6 aqui, se eu ficar mais tempo nele, daqui a pouco eu estou melhor para essa progressão. E aí o que acontece? Isso depois vai se tornar matéria-prima do meu solo. Entende? Porque eu vou conseguir acessar isso depois. Sem falar que eu já venho melhorando o ritmo com isso. O DNA é tudo sobre o internalizar. Não é só o saber. Tá? Inclusive tem muitos alunos do DNA que entram já sabendo a teoria, mas exatamente esse é o calcanhar de Aquiles, já sabe a teoria, mas não consegue colocar na prática, entende? Isso acontece, tem alunos do DNA que entraram sabendo as escalas, sabendo a teoria, não é isso que faz a improvisação acontecer, só saber, né? É importante, sem isso aqui como é que vai fazer, né?
Aí a gente vai ter que contar com o acaso, sei lá, casos específicos de pessoas que não sabem nada de teoria, mesmo assim improvisam super bem. Agora, quando se trata de método, você precisa saber as coisas. Muito bem, só que não para por aí. Você precisa internalizar. Entende? Vamos lá. Próximo passo, terceiro passo, é cantar variações rítmicas. Por que eu coloquei aqui cantar? Porque aí você não pode, nesse momento você não precisa se preocupar com a altura. Você não precisa nem cantar a nota certa. Você vai só focar no ritmo. Como assim? Fazer variações rítmicas. Fazer, explorar os motivos, né? O que é isso? Mais ou menos isso aqui, ó. Vou colocar aqui. 3. E eu falei para você fazer cantando exatamente para você não ficar visualizando acorde, ficar preso a acorde, nada. Você pode cantar só o ritmo, pode ser até uma nota só. Ó. 3, 4. Tá, ti, tá, ti, tá, tum, tari, tá. Ti, 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 tá, tum, tari, tum, tá, ti, tará, tum, tari, ti, ti, tá, tum, tá. Ó. Tá, 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 ti, ti, tu, ti. Percebe que eu misturei o 6 com 4, ó. Tá, 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 ti, 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 tá, tá. Tá, 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 ti, 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 tá, tá. Ti, ti, tá, tu, ti, tá, ti, ti, tu, tá, ti, tá. Posso ficar aqui criando isso. É engraçado, né? Fala assim, cara, como é que eu vou ficar tá, e vou improvisar? Claro, você tá aprimorando o seu ritmo, que é o terceiro fundamento do DNA, que é manipular o pulso. Deixa eu ver. Subdivisões. Legal. Legal, Adriano. Isso aqui é muito importante. Tem que viver isso. E é uma coisa de prática, percebe? Tem que fazer a subdivisão para você sentir, né? Que aí você começa a fazer e fala, ih, caramba, tô devagar. Ou então, ih, corri demais. Aí você começa a ajustar com o andamento, né? Aumentar a sua precisão. E sem falar que quando você faz isso, você tá agora, você primeiro já teve já treinou a subdivisão isoladamente, agora você começa a juntar, combinar, você aumenta a possibilidade de combinação no teu solo. Improvisar sem pensar em escalas é treinar para acessar depois na hora do solo. Não é deixar para a hora do solo. É você treinar, alimentar o seu banco de informações, vamos dizer assim, né? Porque assim, não tem como falar assim, uma analogia legal é falar assim, não tem como você falar assim, o cara perguntar assim para mim, como é que eu faço para ganhar no xadrez? Pô, não tem como um negócio que eu falo para você que você vai ganhar no xadrez. Por quê? Porque tem muitas variáveis, né? O outro jogador, né? Acho que é a primeira coisa que precisa passar pela cabeça. Né? Como é que esse cara vai jogar? Então não existe uma jogada que ganha. Agora, o que você pode aprender é estratégias, dando o exemplo do xadrez, aprender estratégias do xadrez, entender o jogo, melhorar o teu olho naquele negócio. Você tem que enxergar as jogadas, treinar o teu olho a ver as jogadas e para daí você aumentar a possibilidade da vitória. Entende? Mas isso vai depender da outra pessoa que está jogando. E a improvisação é isso o tempo todo. Não existe um jeito para você improvisar, porque senão aí seria um solo pronto, né? Você, na verdade, vai acessar as informações que você praticou anteriormente. E a criatividade vem daí, né? Dessa construção pequena de uma parte, outra parte, outra variação rítmica que você pratica, automatiza, fica íntimo daquilo, depois na hora do seu solo, adivinha, você vai conseguir aplicar. Tanto assim que os licks manjados, né? Se você pratica muito os licks manjados, eles saem na hora, porque você praticou. Você é resultado das suas repetições. E estava falando de
dei o exemplo do inglês, né, que é uma excelente analogia para fazer com a improvisação, falar de uma língua, né, que é, por exemplo, você aprende uma frase em inglês, depois você aprende, mas você, além de aprender a frase, você entende a frase, entende a estrutura, porque aí depois você muda o verbo, você muda o substantivo, você muda o sujeito e você cria dali uma outra frase baseado naquela estrutura. Você consegue usar um outro verbo ali, né? Você consegue criar com isso e aprender depois a ficar só com a estrutura, que é independente do verbo que o cara usar. Se você conhecer o verbo, obviamente, você vai saber o que ele está falando, porque você entendeu como as palavras se encaixam, como elas se organizam, como elas entram em sequência, né? E essa sequência você estimula com esse tipo de treino aqui de criatividade. Inclusive, essas variações rítmicas, né, são motivos, né? Por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, escolher um motivo. 3, 4, tá, tará, tá, tará, tá, tará. Eu posso ir reproduzindo esse motivo ao longo dos acordes. Agora, o mais importante é, gente, falar sobre motivos aqui. Inclusive, eu falo muito isso no DNA, né? Os alunos sabem que eu só começo a falar de motivo depois que você tem uma bagagem do som. Depois que muita coisa está na sua mão, que você está ouvindo, está internalizando, fazendo os treinos de internalização, você aí você já mapeou isso aqui, aí você consegue, está na hora de você pensar em motivos, né, em tocar os motivos, mas definitivamente, se você ainda não ouve o som dos acordes, não digitou esse negócio aqui no braço, não tem por que você pensar em motivo. Por quê? Você não vai conseguir transformar esse motivo no próximo acorde, porque você não consegue enxergar o outro acorde. Então é aquela coisa, o motivo melódico é incrível, maravilhoso, dá conexão para a melodia, mas no que diz respeito à improvisação, tem o momento certo. E se você tentar colocar o carro na frente dos bois, não dá certo. Entende? Então é isso. Inclusive aqui, ó, tô aqui a gente vai agora para o próximo item. Tô aqui na transmissão ao vivo. Adriano, você falou do Robert Fripp. Várias subdivisões, né? A gente ter as nossas referências é muito legal, porque você ouve um negócio e você começa a associar com um cara que você conhece, que faz aquilo, né? Que tem aquele hábito de fazer daquela forma. Isso é muito bom, né? Ouvir, gente, ter repertório, não é repertório a palavra que eu quero dizer, porque repertório você vai tirar, você vai tocar, né? Mas eu estou falando de acumular álbuns que você conhece, que você ouve várias vezes, que você se torna íntimo daquele álbum. Seria outra palavra. Erudição é a palavra. Queria lembrar. Erudição é muito importante. Você precisa ouvir. Você precisa criar o hábito da escuta, né? Dessa escuta até consciente, né? De parar. Eu gosto de ouvir. Eu não gosto de ouvir música tipo aleatório, assim, tipo, tô fazendo outra coisa. Você pode aproveitar o seu tempo também fazer isso, mas eu particularmente gosto de parar para ouvir um disco. Eu gosto de dar a importância que o disco merece. Pô, vou ouvir o Bill Evans. Eu não vou parar para ouvir, né? Tem que respeitar o álbum que está na nossa frente. Ele fazia muitas subdivisões quebradas, difíceis de tocar de primeira. Pô, eu vou pegar isso para ouvir, porque eu não conheço. Eu vou ouvir. É engraçado, né, que é difícil de pegar de primeira. Porque quando você não... se aquela subdivisão especificamente, tipo em 5, em 7, você não passou por ela, é difícil de pegar mesmo, porque ela não tem o registro. Então, quando você estimula o teu ouvido fazendo essas subdivisões, você aumenta a chance de, na hora que o cara faz, você ouvir. Você pegar, o cara tá fazendo 5 ali, danado, peguei, né? Você começa a ficar mais próximo
do mundo do cara. Olha que interessante, né? Uma coisa bem profunda. Então vamos lá. Quarto item de hoje, depois que a gente falou das variações, né? Quarto item de hoje e último é o seguinte: misturar tudo para fazer música, para criar frases. Então agora você vai misturar o mapa aleatório com ritmo constante, esse mesmo mapa com outras subdivisões e as variações dos motivos, né, as variações rítmicas. Você vai colocar isso tudo agora na guitarra. Então, o que é isso na prática? É isso aqui, ó. Agora que eu já digitei, legal, tô visualizando, treinei as subdivisões, né? Eu treinei as variações rítmicas, né? Tá, tiri, tá, tiri, do tiri, tá, do tiri, tá, tá, do eu começo a colocar isso na minha mão, ó, 3, 4, ó. Você começa, aí já fica mais musical, né? Sai daquele modo treino para uma coisa mais musical. Ó, o motivo. Quartazinha aumentada aqui. E isso aqui é muito interessante pelo seguinte: por que isso aqui te leva a improvisar sem pensar em escalas? Te leva, obviamente, a fugir dos licks manjados. Você fazer esse treino, esse quarto passo aqui é o somatório dos outros anteriores, né? Isso aqui faz você ter um banco de possibilidades infinitas, porque você pode trabalhar isso aqui por resto da vida, né? E quanto mais você treina isso aqui, mais ideias vão saindo, porque é impossível sanar todas as possibilidades. Então, olha que exercício legal. Se é impossível sanar todas as combinações, as possíveis combinações, você pode sempre, quanto mais você faz isso, mais você estimula a tua criatividade e aumenta o teu vocabulário, né? E a chance do solo sair sempre diferente, que é o que a gente quer, né? Afinal de contas, você quer improvisar, você quer que o solo saia com uma pitada diferente sempre. E aí, treinando dessa forma, você aumenta as suas redes neurais para isso. E você pode, como eu falei, pode explorar isso para o resto da vida, para ter frases novas sempre, né? Sempre criar frases novas fazendo esse treino aqui. E é uma coisa importante sobre isso quando algumas pessoas dizem uma coisa que é o seguinte: eu não consigo ter velocidade em achar as notas na hora do solo. Só que a gente viu aqui nessa aula que, inclusive, isso é um dos conceitos principais do método DNA da improvisação, que é o não pensar. Você precisa confiar na sua intuição. Obviamente não tem como você confiar na sua intuição se você ainda não inseriu nada lá, né? Mas fazendo esses treinos, na hora de você improvisar, né, de fato, tem hora que você tem que jogar. Né? Não dá só para treinar. Aqui tem hora que você tem que colocar na prática e testar numa situação real o que você consegue fazer. Mas nesse momento do jogo, né, não do treino, você precisa
você precisa treinar, não deixar o consciente interferir nesse processo, porque se o consciente interfere nesse processo, você começa a pensar coisas, aquelas coisinhas na cabeça pensando, peraí, agora esse acorde, aí seria aquela frase, agora a escala tal, pronto, isso atrapalha a fluidez do teu solo. Você tem que treinar os passos anteriores, obviamente que aqui é só uma parte, né? Não tem como mostrar aqui a metodologia inteira, isso aqui é só uma parte do método, uma parte inclusive bem pequena, mas você treina, abastece o seu banco de possibilidades, e para na hora do jogo, né, na hora de tocar, de improvisar, você tem que aprender a não deixar esses pensamentos teóricos influenciarem, porque senão você fica limitado. Você vai para a mente consciente que não dá conta de processar as informações na velocidade em que os acordes andam na música. A música é uma arte que se desenrola no tempo. É diferente de um quadro, cara. Bom, eu não entendo, não posso falar muito, mas posso falar como alguém que percebe, que vê o quadro, né, que admira. Você pega um quadro, você não consegue controlar a pessoa do que ela vai ver primeiro. Ela pode ver tudo, pode prestar atenção em outro detalhe, aí ele presta atenção depois ali. Você não tem uma sequência. Agora a música não, a música é uma coisa que tem uma sequência, né? Nessa música, por exemplo, você não pode trocar a ordem dos acordes. Não que esteja errado, mas vai virar outra música. Não é mais essa. Entende? Então a música ela precisa do tempo para fazer essa arte acontecer, né? Se você vai assistir um concerto, assistir a Sinfonia número 5 do Beethoven, você só vai ouvir o segundo movimento depois de tocar o primeiro, senão não faz sentido. Então a gente precisa esperar acontecer, esperar desenrolar, né, no tempo. E no caso das progressões dessas músicas, às vezes você tem até 2 segundos entre um acorde e outro, 3 segundos. E aí, o que fazer? Se eu pensar, eu travo. Consciente, 40 bits por segundo, vou ficar pensando um monte de coisa. Escala menor melódica, cadê a digitação? Dá para arpejo superpor? Trava tudo. Treina, abastece os seus caminhos neurais e depois confia no seu piloto automático na hora que você for tocar. Tá? Igual em inglês. Não dá para ficar só na lição do livro. Você tem que ir para o jogo e falar a língua. E aí dá suas cacetadas, erra, mas depois você volta e vê, peraí, essa parte aqui eu estou errando, deixa eu melhorar nisso, entende? Inclusive no DNA tem solos, tem 2 modalidades de solos. Solos coadjuvantes e solos protagonistas. Exatamente para dar um pouco dessa vivência de não só um exercício, né? Um arpejo, uma escala, uma frase, mas de tirar um solo mesmo, de tocar um solo com uma harmonia, uma música acontecendo, né? Então é importante, né? E a diferença dos solos protagonistas para os solos coadjuvantes é que o protagonista ele é mais importante, ele tem tarefas a mais para fazer, porque aí você abastece de 2 maneiras. O solo coadjuvante ele te dá volume e o solo protagonista te dá profundidade, ok? Bom, muita coisa foi falada aqui. A Adriana está falando aqui, tem que colocar muita coisa debaixo da mão para deixar o piloto automático assumir. Exatamente. É exatamente isso. Tem que colocar muita coisa debaixo da mão. E repetir N vezes as coisas que você mais gosta. Porque aí, tipo, uma frase que você fez, que você gostou, você fala, nossa, isso aqui eu queria que saísse no meu solo. Opa, então seleciona ela, põe um asterisco e grava, coloca num lugar aí que você consiga acessar, faz um Google Drive nesse negócio aí, grava e guarda lá e visita elas depois para você não perder e repete elas. Porque quanto mais você repete, mais o seu cérebro aprende. Beleza, minha gente? Estamos chegando aí no final de mais uma live. Eu quero agradecer a presença de vocês às 9h23, mais precisamente 9h23 da noite, num domingão. Vocês aqui, vocês estão de parabéns.
É isso aí. Tem que ter foco. E sem falar que assim, a gente tem uma grande vantagem na música, que é o amor, né? E o amor ajuda a ter foco, porque é muito gostoso fazer isso aqui. Eu, pelo menos, amo fazer o que eu faço. E aí é fácil ter foco. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, boa noite. A gente se vê na próxima aula. Até mais, gente. Tchau.